E eu queria que você nesse momento levantasse suas mãos para os céus e mandasse uma bênção lá para a sua casa agora. Eu não sei o que você tanto precisa, mas Deus sabe, meu irmão. Eu não sei se é na vida do filho, do marido. Eu só quero te convidar a levantar a sua voz e dizer: Senhor, entra lá na minha vida agora, Senhor. Lá dentro da minha casa, Senhor. Na vida do meu filho, entra lá, Senhor. Na vida do marido, da esposa. Num ato de fé agora, querido, comece a levantar a sua voz e dizer: Senhor, tira todo o mal, Senhor. Mexe, meu Deus, com a estrutura da minha casa. E se houver algum demônio ou algo que tenta atrapalhar o sucesso da minha família, quebra agora, Jesus. Levanta a sua voz, querido. Diga: Senhor, entra lá agora, Senhor. Opera, meu Deus, um milagre. Transforma, Jesus, aquele casamento. Transforma, meu Deus, a mente daquele filho, a mente daquele marido. Ele está ouvindo a sua oração, Ele está ouvindo o teu clamor. Ele está ouvindo o teu clamor. Então clame a Deus nesse momento. Vai dizendo: Jesus, eu não vivo sem tua presença, Senhor. Se o Senhor não estiver comigo, Senhor, eu não sou nada, Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti, chamar sua atenção para mim. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Diga: sou pequeno demais. Levanta a sua voz. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Então declare: entra na minha casa, Deus. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Por quê? Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir. Quero subir. Diga: o mais alto que eu puder. Declare com toda a sua fé. O mais alto que eu puder. Só pra te ver. Só pra te ver e olhar para ti. Chamar sua atenção para mim. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Mostra a sua dependência de Deus. Sou pequeno demais, Senhor. Me dá. Largo tudo
pra te seguir. Então, no ato de fé, declara: entra, Senhor, entra, Jesus. Oh, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Por quê? Porque o Senhor é meu bem. Oh, faz um milagre. Oh, entra na minha vida, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar. Levante suas mãos para os céus, declara: a igreja, entra na minha. Vai declarando isso, vai pedindo para Ele, querido. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Ele está entrando. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as busque Ele. Peça para Ele entrar nesse momento. Diga: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ele está ouvindo a sua oração, querido. Diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para que o Senhor possa entrar no meu coração. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta agora. Deixa Jesus entrar. Diga: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Entra, meu Deus, na minha vida agora. Entra, meu Deus, na vida daquele homem. Entra, Jesus, na vida daquela mulher. Entra, meu Deus, na vida daquele jovem. Ah, meu Deus, opera agora. Clama a Ele, querido. Diga: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vai abrindo a sua boca agora. Vai dizendo para Ele: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero a Tua presença, eu quero a Tua presença. Levanta a sua voz e comece a buscar a Ele. Diga: vem Espírito Santo. Oh, glórias e glórias a Ti. Orecanto labaxerere, canto labaxerere. Vem, meu Deus, inundar a Tua igreja. Inunda, meu Deus, esse coração. Inunda esse homem, inunda esta mulher. Inunda, Senhor. Pede para Ele agora. Diga: entra, Jesus. Entra, meu Deus. Entra, meu Deus, lá dentro. Entra lá no hospital agora, Jesus. Entra lá no leito,
meu Deus. Entra lá agora, Jesus. Opera o milagre, Jesus. Mexe com aquela estrutura. Sara as feridas da alma, a ferida do coração, aquela mágoa, aquele ódio, aquele pensamento maligno. Meu Deus, entra agora. Isso, peça para Ele entrar agora. Diga: entra lá na minha casa, Jesus. Entra lá na minha família, Senhor. Entra lá agora nesse momento. Vai pedindo para Ele agora. Diga: entra, Jesus. Entra, Jesus. Entra, Jesus. Entra, Jesus. Isso. Levanta a sua voz agora, querido. Ele quer ouvir a sua oração. Diga: meu Deus, entra lá agora, Jesus. Vem, Espírito Santo. Comece a clamar a Ele. Diga: vem, 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 vem. Ele está ouvindo a sua oração. É você e Deus agora, querido. É você e Deus agora. Diga: Jesus, eu não vivo sem tua presença, Senhor. Eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Se o Senhor não estiver comigo, eu sou pequeno, Jesus. Mas o Senhor é grande. Então comece a clamar a Ele, querido. Vai levantando a sua voz, vai dizendo para Ele que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso. Tu és maravilhoso, Jesus. Ele está ouvindo a sua oração, meu irmão. Ele está ouvindo o teu clamor. Quantas vezes você chegou nessa semana e disse: Jesus, eu te amo. Quantas vezes você falou para Ele que você era dependente dEle. Então se mostre dependente de Jesus agora. Diga: Jesus, eu sou dependente do Senhor, Jesus. Eu dependo da tua presença. Ele está ouvindo a sua oração. Busque, busque, busque. Busque a Deus, clame a Deus. Clame a presença de Deus. Diga: eu quero, Jesus. Eu quero a tua presença. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em cada pessoa, Deus. Ensina-nos a ter santidade, Deus. Entra, Deus, entra na minha casa, entra no meu coração. Entra no coração deste homem. Tire o que não provém de ti. Tire tudo aquilo que está atrapalhando uma comunhão mais plena contigo. Tire tudo aquilo que não está de acordo com a tua palavra. Ensina-nos a ter santidade, Deus. Ensina-nos a ser santos, porque o Senhor é santo. Oh, aleluia. Oh, alamamalamashuria. Salamadolomami maramaturia. Oh, salamadalamarama. Do tirimissiri canta lamadoro salamaduria. Desça a tua unção de poder. Desça a tua unção maravilhosa. Desça essa unção no mais íntimo do nosso coração. Oh, ajuda essa pessoa a se levantar. Ajuda essa pessoa a dar a volta por si. Ajuda essa pessoa a tomar posse da bênção. Ajuda essa pessoa a viver a vida no mais alto nível. Oh, venha, venha, venha com teu poder. Oh, vem com a tua unção de poder. Oh, vem enxugar as lágrimas deste meu irmão. Enxugar as lágrimas dessa mesma. Ajudar essa pessoa a vencer, a tomar posse da bênção. Oh, essa pessoa que está precisando de um milagre. Faz um milagre, Deus. Faz um milagre na vida desse homem. Faz um milagre na vida dessa mulher. Dessa pessoa que precisa de uma resposta do alto. Ou na vida dessa pessoa que está clamando uma mudança de vida. Oh, Deus eterno. Oh, Deus santo, Deus justo, Deus verdadeiro. Entra na casa deste homem. Entra na minha. Entra no nosso lar. Entra na vida deste homem. Entra na vida dessa mulher, Deus. Entra mesmo. O Senhor sabe o que tem que ser sarado, Deus. Oh, ensina. Sem ela ninguém verá o Senhor. Somente a ti, Senhor amado. Oh, Senhor. Faz
Faz um milagre, Jesus. Faz um milagre no meio do teu povo hoje, Senhor. Faz, Jesus. Entra com a tua mão forte. Entra com o teu poder. Faça maravilhas no nosso meio. Mexe com tudo. Muda tudo que tem que ser mudado. Oh, tire o que tem que ser tirado. Oh, alababará. Se ele me canta. Senhor, só não temos outro. Entra, Jesus. Entra, Jesus. Mas entra, meu Deus, entra com a sua espada de fogo. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com tudo. Mexe com tudo, Jesus. Aleluia. Ensina. Sem ela ninguém te verá, meu Deus. Ninguém te verá. Somente a ti. Não temos outra além de ti. Faz um milagre, Jesus. Faz um milagre em mim. Levante suas mãos e diga obrigado, Senhor. Eu creio que o Senhor está mexendo com toda a minha vida, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, por favor. Podem sentar. Bem-vindos à casa de Deus. Com amor no coração, estamos em mais uma reunião. Já é a nossa terceira de hoje, segunda que estou fazendo. E eu espero que numa reunião como essa, que você já está aí de coração aberto, já se envolveu com Deus, já se aproximou de Deus, que você aprenda mais da palavra ainda, que você abra o coração para ouvir a palavra de Deus e receber da palavra de Deus aquilo que você veio buscar. Amém? Oramos para você ter santidade. Oramos para você ter a cura, oramos hoje para você ter prosperidade, acima de tudo oramos para você fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque quem faz a vontade de Deus é que permanece. Vamos entrar na Bíblia, pessoal? 1 de João, capítulo 2, versículo 17, é lá no finalzinho da Bíblia. Lá no finalzinho da Bíblia. 1 de João 2,17. É fácil, o último livro da Bíblia é o Apocalipse. Voltando você encontra o Judas, as 3 do João, é a primeira. 1 de João 2,17. O programa está ao vivo agora pela rede, pela nossa TV, mas será reprisado. Então, para o pessoal de casa, deixa eu lembrar que eu estarei segunda-feira, para quem está ao vivo, né, estarei agora dia 13, lá em São Miguel Paulista, na Marechal Tito 921. Estarei depois às 7h30 na terça-feira, dia 14, abençoando o pessoal lá em São Mateus, Avenida Sapopemba 15.812. No dia 20, eu estarei lá em São Bernardo do Campo, numa noite de maravilhas. Além de ter o Ministério de Adoração conosco, vai ter o Felipe Rocha, vai ter o Fernando de Lima, lá na Prestes Maia, número 10. Dia 27 é Manaus, e vai ser em Manaus, na Constantino Neri, 1965. E no dia 3 será a vez, então, de Bragança Paulista, e Deus vai abençoar bastante. Já estou falando de novembro já, vê como é que o tempo passa rápido, né? Você já entra no shopping, já vê a árvore de Natal, já vê não sei mais o que, está passando. Daqui a pouco acaba o Natal, já estamos aí em 2009. 1 de João 2,17 diz: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Nós não podemos entrar, irmão, no modismo. De vez em quando, até no Evangelho tem modismo. Até no Evangelho, de vez em quando, tem vamos dizer assim, algumas novidades. Nós não podemos embarcar. Nós temos que aprender a fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é andar na palavra de Deus. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus não. Então é importante você aprender, olhar para a palavra, andar na palavra e não ser induzido. Concupiscência, desejo desenfreado da carne. Tudo isso passa lá fora. Eu brinco até da roupa, né? Lá a roupa já teve época que a calça era desse tamanho, a juventude nem sabe o que é isso. A boca chama-se boca sino, né? Depois apertou, ficou desse tamanho, depois largou, depois voltou ao normal. Eu sinto hoje que você vê essa cinta normal, ela já foi dessa largura aqui, ó, né? Já teve um sapato que chamava-se cavalo de aço. Só a pessoa que tem a minha idade, mais ou menos, deve entender disso. É um sapatão desse tamanho aqui, ó, né? Tudo passa, o relógio também, hoje a pulseira é normal, mas a pulseira já foi larga, tudo isso passa. Cabelo já foi moda cabeluda, tudo isso já foi moda assim, com barro assim, uma costeleta, lembra da costeleta? Né? Costeletão aqui, ela é bacana, né? Costeleta do Elvis, não sei mais o que. Tudo passa, irmão.
Agora a palavra de Deus é a mesma. Então aprenda uma coisa: você quer vencer, olhe para a palavra de Deus para você permanecer na palavra. Vamos no livro de Daniel, capítulo 2. Daniel é fácil. E o Daniel, ele é figura do que eu vou falar para você. Por quê? Porque quantos reinos passaram lá pela Babilônia e o Daniel continuou na dele. Capítulo 2, versículo 21. Vou ler o 20 e o 21, tá? Daniel capítulo 2, versículos 20 e 21. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Eu espero, né? Fui rápido demais aqui, tá bom. No meio da Bíblia é Salmos, depois dos Salmos é Provérbios, depois Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Daniel que venceu o gigante Golias, amém? Amém não. Daniel teve na fornalha de fogo ardente, também não? Teve na cova das minhocas, os leões viraram minhocas realmente, né? Mas o Daniel que teve na cova dos leões. E é bonito isso aqui. 2:20 diz: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece até o que está em trevas, e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então aqui Nabucodonosor estava numa perturbação tremenda. O sonho, Daniel deu a revelação do sonho para ele, mas não é a questão da revelação. Eu só queria pegar isso, que os reinos passam, Deus é que estabelece. O Daniel passou por Nabucodonosor, depois passou por Belzazar, seu filho, depois passou por Ciro, passou por Dario, por todos os reis, e Daniel continuou. Por quê? Porque Daniel, quando entrou na Babilônia, ele colocou um propósito no coração. Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ele foi levado, entenda bem, para o cativeiro, junto com o seu povo, e Nabucodonosor queria homens, jovens, né, de boa aparência, do palácio dos judeus, para que estivessem agora aprendendo toda a cultura dos caldeus e fossem alimentados com o mesmo manjar do rei, com a mesma comida do rei, e bebessem o mesmo vinho do rei. Daniel poderia dizer: estou com tudo e não estou prosa, porque fui para o cativeiro, estou no cativeiro, mas Deus está me honrando, que eu vou sentar na mesa do rei, vou comer da comida do rei e vou beber do seu vinho. Não, ele colocou no seu coração não se contaminarem. Ele não podia participar daquilo que era contaminado. É claro que a interpretação aqui, muitos dão que a comida ali era oferecida aos ídolos. A Bíblia não fala sobre isso, porque se a carne era, os legumes também seria. Não, é porque você sabe que os judeus tinham a lei que proibia alguns alimentos também. Então Daniel não queria se contaminar, Daniel não queria se envolver. O que nós podemos aqui absorver para nós, o que podemos tirar para nós, é que o Daniel queria realmente uma vida na palavra de Deus. Mesmo tendo a oportunidade de comer do bom e do melhor, mesmo tendo a oportunidade de beber do melhor vinho da Babilônia, ele preferiu o quê? Não se contaminar. Ele colocou no seu coração fazer o quê? Seguir a lei do seu Deus, seguir a vontade do seu Deus. Então ele não se contaminou de maneira alguma. Continuando a leitura. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens, que são vossos iguais.
assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído, sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo o que nos deem de legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te ajas com teus servos. E ele conveio nisso, e o experimentou 10 dias. E, ao fim de 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam da porção da manjar do rei. O gordo aqui quer dizer, estavam mais fortes, tá? Importante. Aí diz, desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, ele dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E esteve em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Então passaram os reis e o Daniel continuava. Mas a nossa lição é, eles desejaram o quê? Fazer a vontade de Deus. Preferiram abrir mão do luxo, abrir mão da comida saborosa, abrir mão do vinho, de tudo para quê? Para fazerem a vontade de Deus, e eles permaneceram. No capítulo 6, o Daniel, ele é mais uma vez tentado. Aí depois, o Daniel já está lá na frente, já tinham passado vários reis. Nabucodonosor já tinha morrido, Belsassar seu filho também, e agora está exatamente o rei Dario. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. E o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Isso aqui é lindo, pessoal, merece um comentário. Poxa, temos que chegar a esse ponto, que ninguém vai achar em mim ou em você erro, vício. O próprio diabo não vai encontrar motivo ou razão para entrar na minha vida, entrar na sua vida. Temos que chegar a esse ponto de andar com tanta transparência, com tanta comunhão, com tanta presença de Deus, que ninguém verá erro. Eles tentaram, diz aqui a Bíblia então continuando. Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe, assim, ó rei Dario, vive eternamente, todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real, e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina as escrituras, para que não possa ser mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus, diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Deixa eu parar para explicar um pouco. Primeiro, o edito era mentiroso. Os homens falaram aqui no versículo 7,
todos os príncipes do reino, e os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real. É verdade isso? Daniel estava nessa reunião, certamente? O que você acha? Daniel estava? Não, porque a própria Bíblia diz aqui, Daniel, quando soube, olha só, que a escritura estava assinada, ele não sabia, ficou sabendo depois. Quer dizer, um decreto com mentira, nada prevalece. Entrou em sua casa, ora, havia em seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. O judeu no passado ele tinha que orar voltado para Jerusalém. Nós não temos que fazer isso. Nós temos que nos voltar para a palavra. Ou seja, toda oração que eu fizer, que você fizer, qualquer pedido meu, qualquer petição minha, tem que estar de acordo com as escrituras. Então a minha oração, a sua oração, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. A oração sem a palavra de Deus, Deus não tem compromisso com ela. Eu costumo dizer, a minha oração sem a palavra de Deus, ela está destituída de poder. Ela está destituída de autoridade, a minha, a sua, de qualquer pessoa. Tanto a minha oração quanto a sua oração tem que ter fundamento bíblico. Se não tem fundamento bíblico, a nossa oração não vale. Tem que ser sempre com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Tanto a minha oração quanto a sua oração sem a palavra de Deus, ela não vale nada. Isso é muito importante. Porque quantas pessoas estão frustradas, quantas pessoas estão desapontadas, muitas até se desviam depois do Evangelho. Eu fiz uma campanha, eu ia na igreja, eu fiz pedido para Deus e Deus não me deu. Mas você consultou a Deus. O seu pedido tinha fundamento bíblico? O seu pedido estava de acordo com as escrituras? Não com a letra, mas com a revelação de Deus. É coisa séria, pessoal. Porque tem gente que depois fica desapontada. Tem gente que depois abandona o Evangelho. Eu fiz uma campanha, eu fiz uma corrente, mas não consegui. Mas por quê? A sua oração tinha fundamento bíblico? Tudo que você estava fazendo estava de acordo com a palavra de Deus? Quando Elias foi oferecer o sacrifício, depois dos profetas de Baal, ele disse, Senhor, para que saibam que eu fiz todas estas coisas conforme a tua palavra. Aí ele disse, eu sou homem desse, então que desça fogo dos céus, e desceu fogo dos céus. Então a oração, ela tem que ter fundamento bíblico, ela tem que ser voltada para Jerusalém, ou seja, voltada para a palavra de Deus, isso é importante. E diz aqui o que? E dava graças diante, 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus. Quantas vezes você ora por dia? Será? 3 vezes ao dia. E era oração. Davi diz que 7 vezes no dia ele louvava a Deus. Aqui ele diz que fazia 3 orações, 3 orações. Tem gente que ora uma vez por semana, né, irmão? Não é verdade? Oração, não é reza não. Já falei que reza, você sabe como é que é reza, né? Reza que Deus abençoe o fulano é fulana, Deus abençoe, todo dia a mesma coisa. Até brinco que é desnecessário. Você podia chegar para Deus, Deus, obrigado por tudo, Deus, a minha oração é a mesma de ontem. Porque todos os dias você fala a mesma coisa. Então é desnecessário. Era só chegar para Deus, Deus, o Senhor já conhece a minha oração, é a mesma de ontem. Não, a oração, irmão, é o diálogo com Deus. A oração não é um monólogo, um som de só você fala. Não. A sua oração é aquele diálogo com Deus. Você fala com Deus e Deus fala com você. Missionário R.R. Soares dá um exemplo de o que é uma oração. Ele estava falando com Deus a respeito da situação financeira da igreja. Estou falando de 23 anos atrás, 1985, e nós tínhamos um programa numa emissora, não conseguimos pagar em dia, e o dirigente da emissora ligou e disse, olha, seu missionário, o senhor paga esse programa até amanhã, esse programa tal, aquele adjetivo lindo a respeito do programa, vai sair do ar. E o missionário foi para casa, fez uma oração, Jesus, eu não devo nada para ninguém, eu não compro fiado, não compro crédito, não devo nada a ninguém. Tudo que eu ouvi foi pela tua, o Senhor ouviu o que esse homem falou, tudo que eu ouvi foi pela tua obra. Senhor, tira a minha vida e cuida dos meus filhos. Missionário que fala que Deus não ouve essa oração. Ele diz assim, a palavra do missionário, não vai me entregar para ele. Aí diz que ele assim, que Deus não ouve oração de idiota, né? Que ele está fazendo essa oração, tira a minha vida e cuida da minha mulher, dos meus 5 filhos. Estou falando de 23 anos atrás, vai entendendo. Quando ele estava orando, ele parou assim, Jesus, apaga tudo. Aí disse, se funcionou na minha saúde,
que aí ele já contou o testemunho, que ele ficou 2 anos tomando lá remédio direto por causa de uma gripe que não passava. Ia pregar numa reunião como essa, ele tinha que tomar uns 5 comprimidos lá para secar a coriza, senão ficava aquela aguinha descendo, ficava um pacote de lenço de papel aqui, ó, toda hora. Aí ele foi ler o livro O Nome de Jesus e aprendeu a tomar posse da bênção, a determinar, exigir a saída do mal, que é desde necessário você pedir a Deus, fazer o que Ele mandou você fazer. Bem, o livro Como Tomar Posse da Bênção explica bem isso, também no curso Fé. Aí ele foi e disse: Jesus, se funcionou na minha saúde, ainda fez assim para Deus, vai funcionar, deixa eu baixar aqui porque senão a câmera não vai pegar lá. Então assim, vai funcionar na saúde financeira da igreja também. Aí ele disse: diabo, o negócio é comigo, tira a mão do dinheiro da igreja, dinheiro do associado que nós chamamos assim, do dizimito, do ofertante, pá. Pessoal, 23 anos, a igreja nunca mais pagou um programa com atraso. E olha, passamos por lutas. Começamos um tempo atrás na Gazeta, vocês lembram que tinha o botão, colocamos 1 hora no horário nobre, era loucura o programa na época de 1 milhão, era loucura o programa naquela época de 1 milhão no horário nobre. Teve gente que ligou para mim e falou: o missionário está colocando uma pá de cal na igreja. O que é isso? Sepultando a igreja. Não vai. Quando nós começamos a respirar, aí 2 horas, mais do que o dobro o preço. E quando nós começamos a respirar de novo, aí fomos para a Bandeirante, mais alta ainda. E Deus sempre honrando, Deus sempre honrando. Aí veio a Rede, que tem compromisso também, foi, rádio, estudo, e Deus sempre honrando. Por quê? Porque quando ele estava orando a Deus, Deus falou o coração dele. Isso que eu falei, que a oração é um diálogo. Ele estava falando com Deus: Deus, tudo que eu estou passando é pela tua igreja, toda essa vergonha, todo insulto que eu ouvi hoje é pela tua obra, tira a minha vida, cuida da minha mulher, dos meus 5 filhos. Aí Deus falou o coração dele. Como tinha falado um caso idêntico com Kenneth Hagin. O Hagin está numa situação parecida, e ele disse: olha, Senhor, eu larguei tudo por amor da tua obra, mas aqui, olha, meu sapato está furado, Senhor, assim. E Deus falou para o coração dele: olha, na saúde você anota 10, na prosperidade você anota 0. Agora, só que aqui no céu não tem dinheiro, o dinheiro está aí embaixo. Assim que você manda o diabo tirar a mão da sua saúde, manda ele tirar a mão do dinheiro. E funcionou, irmão. É a mesma coisa com você. Então a oração é isso, é muito importante. Então Daniel foi, se colocou, aqui voltando para a mensagem, dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Não foi porque surgiu a luta, porque surgiu a perseguição, o edito real, assinado o decreto, que agora tinha que orar nele. Já orava. Muita gente só ora quando vem o perigo, só vai buscar Deus quando surge a adversidade, só busca Deus quando surge uma crise. Aí a pessoa vai orar. Não, o bom é que você já esteja em oração. E ele já estava em oração. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falou o rei e disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões?
Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou dele, porque crera no seu Deus. Basta para nós. Então nada conseguiu tirar o Daniel da vontade, da posição de destaque. Mas por quê, irmão? Porque mesmo diante das ameaças, ele não deixou de fazer o quê? A vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem tenha comunhão com ele. Mesmo ameaçado, ele não deixou de ter comunhão. Mesmo ameaçado, ele continuou fiel a Deus. Mesmo quando se apresentou uma situação, vamos dizer, benéfica para ele, uma situação boa para ele, da comida do rei, ele não quis para quê? Para fazer a vontade de Deus. Será que chegamos nesse estágio? Vamos voltar onde nós começamos? 1 de João 2,17, para entendermos isso aqui. 1 de João 2,17. Diz: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pessoal, por favor, não é nada pessoal. O que eu já passei, o que eu vou passar para vocês, já passei em outras ocasiões, falando de ministério. Não é nada pessoal, porque tem pastores hoje aqui, já falei isso para os próprios pastores direto, mas já falei aqui. Nesses anos que eu tenho no ministério, está indo, irmão, 3 dezenas, entenda bem, no Evangelho. Eu já vi muita gente brilhando, destaque no Evangelho, não só na Igreja da Graça, tem outros ministérios. Pessoas que foram estrelas, pessoas que brilharam, pessoas que tiveram uma luz tremenda e se apagaram. Uns por quê? Porque buscaram a vontade deles, queriam crescer o ministério, crescer a igreja, mas sem a palavra de Deus. Meu irmão, Deus não é contra que você cresça, desde que você esteja edificado na rocha. Cresça com a bênção de Deus, cresça com a vontade de Deus. Mas não, muitos deixaram a palavra e buscaram a própria sabedoria, buscaram fazer tudo do modo deles, do jeito deles. Novamente, me perdoe, quebraram a cara. Outros não no ministério, até dentro da igreja. Muitos cresceram, mas surgiram oportunidades. Eles nem quiseram saber que aquilo não estava de acordo com a palavra de Deus. Queriam o quê? Comer o manjar do rei, queriam beber o vinho do rei, mas não fizeram a vontade de Deus. Ô meu irmão, as oportunidades vão surgir na vida. Agora, você quer permanecer, quer ser uma pessoa abençoada, faça a vontade de Deus. Fique na vontade de Deus. Para completar isso aqui, Provérbios capítulo 24. Estou falando porque hoje eu vou orar pela sua prosperidade, mas cuidado com quem você está pegando para se espelhar. Provérbios 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles. Repetindo, não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Vamos voltar na Bíblia, Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Não, confia no Senhor. Deus quer o seu crescimento, quer, mas para prosperar, você tem que sentar na mesa do rei lá e comer o manjar dele e beber o vinho dele. O que é isso? Irmão, para prosperar, você tem que fazer a vontade do diabo. Fique com fome, coma legumes, beba água, é melhor. Para prosperar, você tem que fazer coisa errada? Não faça. Você tem que se contaminar? Não se contamine. Ou para prosperar, você tem que fazer o jogo dos homens e deixar Deus de lado? Não, continue fiel a Deus. Daniel, os reinos se passaram,
passou Nabucodonosor, passou Belzazar, seu filho, passou Dario, passou Ciro, e o Daniel continuou firme. Por quê? Porque ele colocou no coração fazer a vontade de Deus. Qualquer pessoa que quer continuar na bênção, que quer ficar na bênção, tem que aprender a fazer a vontade de Deus. Qualquer pessoa que quer crescer, tem que aprender verdadeiramente a andar na palavra. Aí você vai crescer verdadeiramente. 3, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Essa é a palavra que eu tinha para você. Abra a mão do vinho, abra a mão da comida do rei, irmão, e faça a vontade de Deus. Aí você vai ver que Deus vai te alimentar. Esse homem foi honrado, esse homem foi grande, esse homem passou por todos os reinos. Olha que o inimigo venceu o outro e ele continuou lá, continuou dando um testemunho, que aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Faça a vontade de Deus. Pode mudar a gerência, pode mudar patrão, pode mudar crise, pode mudar sistema, pode mudar o dono do mundo, é a América hoje, amanhã a China, seja quem for, irmão, você vai continuar, você vai permanecer. Nós temos que lutar para que o Brasil também permaneça fazendo a vontade, que o Brasil faça a vontade de Deus. Bem, que Deus fale mais ao seu coração. Coloque a mão no seu coração. Pai, o nosso objetivo é fazer essa pessoa parar, meu Deus, de desejar coisas que não são da tua palavra. Que ela olhe para o Senhor, que ela confie no Senhor, porque é pelo Senhor que ela será alimentada, é do Senhor que vem o socorro dela. Mas quantas vezes para crescer a pessoa tem que se unir à mentira, para crescer a pessoa tem que ceder, Deus, aos caprichos desse mundo, ou às concupiscências deste mundo. Deus, segura essa pessoa, abra os olhos deste homem para que ele confie no Senhor, para que ele confie plenamente na tua palavra. Tua bênção em que enriquece e não acrescenta dores. A tua bênção, meu Deus, é maior do que qualquer outra coisa. Desça a tua bênção sobre eles, desça o dom da prosperidade sobre eles. Aqui tem gente precisando de um emprego, Pai. Aqui tem gente que está fechando as portas. Aqui tem gente que já andou por cima e tem andado por baixo. Aqui tem gente que tem enfrentado um momento muito difícil, Pai. Aqui tem gente que a depressão já tem tomado conta, o desânimo, até loucura a pessoa já pensou. Oh, meu Deus, é alguém que tinha um ganho fácil, ganhava muito, Deus, mas um dia ele se converteu e Deus, ele abriu mão desse ganho fácil, se uniu ao Senhor e ele não está conseguindo prosperar. E muitos estão dizendo: onde está o teu Deus? Pai, abra as portas para esse homem, para que ele glorifique o teu nome. Ele que diz: eu quero fazer a vontade de Deus. Ele que tem passado por um deserto, ela que tem passado por um deserto, abra as portas para esta pessoa agora. Pai, eu dou a bênção para esta pessoa, eu uno a minha fé com a fé dela, eu levanto a minha voz e eu digo: Satanás, eu quebro a tua influência sobre a vida dessa pessoa, eu quebro a tua ação sobre a vida deste homem, sobre a vida dessa mulher. Você que tem amarrado esse homem, tem amarrado essa pessoa, que tem segurado o crescimento desse homem, fora, vai embora. Espírito do olho grande, do olho gordo, da inveja, da miséria, que entrou na fonte de renda, que entrou no dinheiro, que entrou na empresa, no escritório, no consultório, na imobiliária, na oficina, no salão, no táxi, nas vendas, nas comissões, saia da vida deste homem. Vai saindo toda a amarração, vai saindo todo o bloqueio, toda a força do diabo. E você, demônio que foi pago no terreiro, e você, demônio que ganhou oferendas para prender esse homem, para amarrar esse homem, para amarrar essa mulher, vai embora em o nome de Jesus. Levante suas mãos. Oh, que as portas se abram e você veja a grandeza de Deus na sua vida. Prosperidade e dom de Deus seja abundante. Oh, bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores, alcança este povo em o nome de Jesus. Diga: obrigado, Senhor, ajuda-me a fazer sempre a tua vontade. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe com essa bênção de riqueza, de prosperidade, mas na vontade dele. Amém.